O sol se punha lentamente sobre Goiânia, tingindo o céu de laranja, refletindo sua luz nos edifícios e nas estruturas metálicas do palco montado para o evento daquela noite. Júlia organizava os brigadeiros caseiros na caixa de papelão improvisada, que se tornará sua pequena vitrine móvel. Havia 22 sabores diferentes, do tradicional ao de pistache, além do de leite ninho com morango. Cada um seguia a receita que sua avó havia passado à sua mãe, e que agora sustentava sua vida. Com 19 anos, Júlia dividia seus dias entre o curso de pedagogia pela manhã, as tarefas da faculdade à tarde, e à noite, vendendo doces em eventos na cidade. O dinheiro arrecadado ajudava a pagar as contas de casa, onde morava com sua mãe, Maria do Carmo, que trabalhava como diarista. A vida nunca foi fácil, mas sempre foi marcada pela persistência. O grande show sertanejo no estacionamento do shopping reunia milhares de pessoas. Com a caixa de doces pendurada ao redor do pescoço, Júlia se posicionava perto da saída lateral dos camarotes. A noite estava quente e clara, típica do Centro-Oeste. Já fazia 2 horas que ela estava ali, com os pés doloridos dentro dos tênis gastos. Brigadeiro gourmet, 3 por 10 ou 10 por 30. Gritava ela, tentando se destacar no meio do barulho da multidão. Alguns paravam, provavam, elogiavam e compravam, outros apenas olhavam e seguiam em frente. Júlia já estava acostumada a isso. As luzes do palco começaram a piscar e os primeiros acordes de violão ecoaram. O público vibrava, ansioso pelo show. Aproveitando o momento de distração da multidão, Júlia se reposicionou, buscando um lugar ainda melhor para vender seus doces. Foi nesse instante que um homem de chapéu e óculos escuros se aproximou, observando os brigadeiros coloridos com curiosidade. Maria do Carmo trabalhou como empregada doméstica a vida inteira. Aos 16 anos, deixou o interior de Goiás para a capital, e nunca mais retornou. Entre os muitos empregos que teve ao longo dos anos, trabalhou brevemente na casa de uma família de músicos em Goianápolis, antes de Júlia nascer. Naquela época, início dos anos 80, eram 2 irmãos que buscavam sucesso no mundo da música sertaneja. Maria costumava contar à filha sobre aquele tempo, como ela preparava o café enquanto os irmãos ensaiavam, como guardava as roupas lavadas por sua mãe, e até como eles pediam para que ela ouvisse as músicas que estavam compondo. Um dia você vai conhecer alguém importante, dizia sempre para Júlia, que cresceu ouvindo sobre a música sertaneja e os irmãos que mais tarde se tornariam famosos. Júlia ouvia com fascínio, mas também com um certo ceticismo, imaginando como seria conhecer aquelas pessoas que haviam mudado a história da música brasileira. Nos bastidores do palco, Leonardo ajustava o chapéu e passava os dedos pela barba grisalha, olhando-se no espelho. Aos 61 anos, ainda exalava o carisma e a voz que o consagraram como um dos maiores nomes da música sertaneja. Seu filho, Zé Felipe, também cantor, estava ao seu lado, revisando o repertório no celular. Essas voltas aqui em Goiás me trazem muitas lembranças, filho, comentou Leonardo, ajeitando a camisa. Antes de você nascer, eu e teu tio Leandro cantávamos por aqui, em festas pequenas, com os bolsos vazios, mas com grandes sonhos. Zé Felipe sorriu, já ouvindo essas histórias diversas vezes, mas sempre apreciando a nostalgia genuína do pai. Já parou para pensar quantas pessoas passaram pela sua vida naquela época e que você nunca mais viu? Leonardo ficou em silêncio por um momento. Muita gente boa que nos ajudou quando não éramos ninguém. Lembro de uma moça que trabalhava lá em casa. Maria do Carmo. Ela fazia os brigadeiros mais gostosos que já comi. O empresário interrompeu o momento. 15 minutos para o show, Léo. O público está impaciente. Leonardo se levantou, deu um tapinha no ombro de Zé Felipe e decidiu dar uma última olhada no público antes de subir ao palco. Vou dar uma espiada lá fora, nos camarotes. Já volto. Saindo por uma porta lateral, com a segurança o seguindo discretamente, Leonardo observava a movimentação dos fãs até que seu olhar se fixou em uma jovem vendendo doces. Algo nela parecia familiar, talvez o jeito de sorrir ou a maneira de conversar com os clientes, o que o fez parar e observar por alguns instantes. Moça, quanto custa esse brigadeiro? Perguntou Leonardo, com sua voz grave e inconfundível, se aproximando de Júlia. Ela, concentrada em fazer o troco, respondeu sem olhar para trás. 3 reais, senhor. São caseiros, receita especial da minha avó, que minha mãe faz até hoje. O homem sorriu e pegou um brigadeiro de limão, experimentando-o com curiosidade. O sabor a fez lembrar dos tempos passados em Goianápolis, quando comia os brigadeiros feitos por Maria do Carmo. Isso me lembra os brigadeiros que uma moça chamada Maria do Carmo fazia lá em casa, em Goianápolis, há mais de 30 anos, comentou ele, com um sorriso nostálgico. Júlia se virou,
agora curiosa com a menção ao nome de sua mãe, e quase deixou cair a caixa de doces ao reconhecer Leonardo, um dos maiores ícones da música sertaneja. Seus olhos se arregalaram e seu coração disparou. "O senhor conhece minha mãe?" Gaguejou, sem acreditar no que estava acontecendo. Leonardo, retirando os óculos escuros, estudou o rosto da jovem. "Maria do Carmo é sua mãe? Aquela que trabalhou na minha casa, em Goianápolis, nos anos 80? Júlia, ainda atônita, assentiu. "Sim. Ela sempre conta histórias sobre quando trabalhou para a família de 2 irmãos músicos, antes de ficarem famosos. Ela falava de como ensaiavam no quintal e ela preparava o café." O cantor retirou o chapéu num gesto respeitoso, como aprendeu com seus pais. "Não acredito. Que coincidência incrível. Maria foi uma das primeiras a acreditar em nós. Ela sempre disse que íamos longe." Com o coração acelerado, Júlia deixou cair algumas moedas no chão. Leonardo, sem hesitar, se abaixou para ajudar a recolher, para surpresa dos fãs ao redor, que começavam a perceber que não se tratava de um fã qualquer, mas do próprio Leonardo, conversando com uma vendedora de brigadeiros. "Como está Maria? Ela ainda faz aqueles brigadeiros incríveis?" perguntou ele, com genuíno interesse, enquanto a multidão começava a perceber a cena inusitada. Em poucos minutos, celulares começaram a registrar o inusitado encontro. Leonardo, sem os óculos escuros e com o chapéu na mão, conversava com Júlia de forma animada, perguntando sobre Maria do Carmo e relembrando antigos momentos. "Minha mãe sempre disse que você e seu irmão eram muito gentis com ela", contou Júlia, ainda processando a surpresa. Ela guarda até hoje um recorte de jornal da primeira vez que apareceram na TV. Está emoldurado na sala. Leonardo sorriu, tocado pela lembrança. "Eu lembro bem quando ela nos trouxe café enquanto ensaiávamos Pense em Mim. Ela foi a primeira pessoa fora da família a ouvir essa música." A equipe de Leonardo, preocupada com o atraso, se aproximou cautelosamente. O empresário, verificando o relógio, tentou interromper a conversa. "Léo, precisamos entrar, o público está esperando há mais de 20 minutos." Mas Leonardo parecia determinado a seguir com seus planos. "Hoje temos uma convidada especial", disse ele, colocando a mão no ombro de Júlia. "Quero que ela e a mãe estejam no camarote principal. Pode providenciar isso?" O assessor, surpreso, assentiu rapidamente. "Claro, mas e o show?" "Avise que começaremos em 10 minutos e peça desculpas pelo atraso. Diga que tive um encontro importante com o passado", respondeu Leonardo, voltando sua atenção para Júlia. "Você consegue ligar para sua mãe? Gostaria muito de falar com ela." O burburinho no estádio aumentava à medida que a situação chamava atenção. Nas redes sociais, vídeos do encontro começaram a circular com legendas como "Leonardo atrasa show para conversar com vendedora de doces" e "Cantor encontra filha de antiga funcionária antes de show em Goiânia." Júlia, com as mãos trêmulas, tirou o celular do bolso e ligou para sua mãe. Maria do Carmo, que estava em casa descansando após um dia de trabalho, atendeu no terceiro toque. "Mãe, você não vai acreditar", começou Júlia, com a voz embargada. "Estou aqui com o Leonardo." "Sim, o cantor. Ele te reconheceu pelos brigadeiros." "Mãe, ele quer falar com você no camarim." Zé Felipe, ao receber a mensagem, sorriu. "Típico do papai", murmurou, já sabendo como ele era sentimental e apreciava histórias do passado. Em seguida, mandou uma mensagem para a esposa contando sobre o encontro inesperado. Quando o estádio finalmente ficou no escuro, a plateia, que já aguardava ansiosamente há 1 hora, explodiu em gritos. Um violão começou a tocar os primeiros acordes de Pense em Mim, e o telão exibiu imagens antigas de Leonardo e Leandro, fazendo o público suspirar de nostalgia. Leonardo apareceu no centro do palco, iluminado por um único foco de luz, e o público, agora em frenesi, esqueceu rapidamente a longa espera. "Boa noite, Goiânia", exclamou ele após terminar a música, enquanto o público aplaudia com fervor. "Peço desculpas pelo atraso, mas hoje é uma noite especial para mim." Leonardo caminhou lentamente pelo palco, microfone em mãos. "Antes de começarmos, quero compartilhar algo incrível que aconteceu há pouco." Ele contou sobre Maria do Carmo e como ela havia trabalhado na casa da sua família nos primeiros anos de sua carreira. "Ela foi uma das primeiras a acreditar em nós, a fazer os melhores brigadeiros, e a sempre dizer que um dia a gente ia longe." O público, atento e silencioso, escutava enquanto as câmeras focavam em Júlia no camarote, emocionada. Leonardo revelou então que, por coincidência, encontrou a filha de Maria do Carmo vendendo os mesmos brigadeiros que a mãe fazia. A plateia reagiu com aplausos e olhares surpresos,
enquanto Júlia era chamada ao palco. Ela, inicialmente hesitante, foi encorajada por quem estava ao seu redor e subiu, ainda com a caixa de brigadeiros nas mãos. Lá, foi recebida com um abraço caloroso de Leonardo. Essa é Júlia, filha de Maria do Carmo, uma pessoa que acreditou em mim quando poucos acreditavam, disse Leonardo, com um sorriso emocionado. Júlia, com a voz embargada, compartilhou com o público que, apesar de ter ouvido muitas histórias de sua mãe, nunca imaginou estar ali. Leonardo, com carinho, relembrou como Maria do Carmo sempre acreditou no potencial dele e de seu irmão, mesmo nos tempos difíceis. Ela fazia café para nós de madrugada, antes dos primeiros shows, e sempre nos dizia que iríamos longe, que tínhamos o dom, contou ele. O público estava visivelmente tocado pela história e, em um impulso, Leonardo perguntou a Júlia se ela tinha algum talento musical. Ela, envergonhada, negou, mas revelou que sua mãe cantava as músicas de Leonardo enquanto fazia os doces. Foi então que Leonardo teve uma ideia surpreendente. Ele pediu o número de Maria do Carmo e, ao ligar para ela, colocou o celular no viva voz para que todos no estádio ouvissem. Quando Maria atendeu, a emoção tomou conta da plateia. Maria, é o Leonardo, disse ele, provocando uma onda de aplausos. Maria, surpresa e emocionada, reconheceu a voz dele imediatamente. Júlia está aqui comigo no palco. Acredite, encontrei sua filha vendendo seus brigadeiros, disse ele, fazendo com que a plateia risse com a simplicidade da conversa. Maria, aos prantos, não podia acreditar. O público aplaudia enquanto Leonardo agradecia, tocado, por tudo que ela havia feito por ele e seu irmão. Você ainda sabe cantar? Perguntou ele, querendo que ela cantasse algo no palco. E assim, com a música Eu Juro começando, Leonardo e Maria do Carmo, pelo telefone, cantaram juntos. O público, completamente emocionado, acompanhou o dueto, acendendo suas lanternas e criando um mar de luzes no estádio. Júlia, com lágrimas nos olhos, observava ao lado de seu ídolo, enquanto o momento único e emocionante se desenrolava. Quando a música terminou, a plateia explodiu em aplausos. Leonardo, com o coração cheio, agradeceu a Maria do Carmo. Você continua com a voz linda. Maria, agradeço por esse momento. Leonardo, eu é que agradeço, meu querido, respondeu ela, com a voz embargada. Jamais imaginei que teria a chance de cantar ao seu lado, nem nos meus sonhos. As redes sociais ficaram em alvoroço com os vídeos daquele instante especial, com legendas como Leonardo canta com fã por telefone em show emocionante e a história mais linda que você verá hoje. Os vídeos curtos logo atingiram milhões de visualizações enquanto o show ainda acontecia. Leonardo percebeu que criará algo que ia além do simples entretenimento. Ele proporcionara um encontro verdadeiro entre o passado e o presente, entre os sonhos e as conquistas. Virando-se para Júlia, que ainda segurava o celular, perguntou: posso saborear outro brigadeiro antes de seguir com o show? A jovem, com um sorriso emocionado, abriu a caixa e ofereceu um brigadeiro a ele. Leonardo escolheu um tradicional, deu uma mordida e fechou os olhos, como se aquele gosto transportasse para a cozinha em Goianápolis, muitos anos atrás. Exatamente como eu lembrava, comentou ele para o público. Algumas coisas não mudam, graças a Deus. Após o show, nos bastidores, Leonardo convidou Júlia para o camarim, onde continuaram a conversa com Maria do Carmo ao telefone. Zé Felipe se juntou a eles, curioso para conhecer a jovem que tanto impactara a apresentação de seu pai. Menina, seus brigadeiros estão melhores que os da sua mãe, brincou Leonardo, depois de experimentar mais doces. Sem ofensas, Maria. Imagina, filho, riu Maria do Carmo ao telefone. A Júlia sempre foi mais habilidosa com doces que eu. Ela fez curso, enquanto eu aprendi tudo com minha mãe observando enquanto ela fazia. Leonardo olhava Júlia pensativo enquanto ela falava sobre como conciliava a faculdade de pedagogia com a venda de doces e seu sonho de abrir uma escola infantil que combinasse gastronomia e educação. Quantos brigadeiros você consegue fazer por dia? Perguntou ele de maneira casual. Depende do dia, respondeu Júlia. Nos fins de semana, quando não tenho aula, consigo fazer uns 200. Durante a semana, uns 100 por dia, porque minha mãe me ajuda quando chega do trabalho. Leonardo olhou para seu empresário, que observava a conversa atentamente. Rodrigo, você não mencionou que estávamos buscando algo novo para oferecer no camarote dos shows? O empresário, percebendo a direção que a conversa estava tomando, começou a entender o que estava acontecendo. Sim, algo exclusivo, artesanal, algo que tivesse a cara do Leonardo. O cantor sorriu. Acho que encontramos. A equipe de Leonardo, percebendo o potencial daquele encontro, começou a discutir as possibilidades. Léo,
Isso poderia ser uma campanha incrível, comentou o empresário. Uma história autêntica, real. As pessoas vão amar. Leonardo, porém, tinha outro pensamento. Não estava interessado em estratégias de marketing. Via uma chance de retribuir algo que o tocou profundamente. Júlia, sua mãe me ajudou quando eu não tinha nada. Agora quero retribuir, disse ele com seriedade. Quero fazer uma proposta para vocês duas. Júlia e Maria, do outro lado da linha, estavam em completo silêncio, esperando. Gostaria que vocês fornecessem brigadeiros para todos os meus shows na turnê pelo Brasil, explicou Leonardo. Teria um espaço exclusivo para venda, com a história de vocês. Brigadeiros da Maria. O que acham? Houve um longo silêncio. A proposta parecia surreal. Júlia olhava para o telefone, para Leonardo, para a caixa de brigadeiros, sem conseguir formular uma resposta. Mas como eu começaria algo assim? Ela perguntou, ainda em choque. Seria um salto gigantesco. Leonardo sorriu, compreensivo. No início, ninguém sabe o que está fazendo, Júlia. Eu e Leandro também não sabíamos como ser artistas famosos. Vamos aprendendo no caminho. Maria do Carmo, voltando ao controle, recuperou a fala. Leonardo, isso é muita bondade sua, mas eu ainda trabalho como diarista e a Júlia tem a faculdade. Como faríamos? A gente dá um jeito, respondeu Leonardo com confiança. Vocês não precisam largar nada. Podem começar aos poucos, contratando ajuda. Minha equipe vai auxiliar com a parte burocrática, registro da marca, essas coisas. Zé Felipe, observando a conversa, sugeriu, podemos até levar essa história para as redes sociais. Tenho certeza de que as pessoas vão se apaixonar, e podemos começar em alguns shows, sem precisar fazer tudo de uma vez. Júlia olhou para o telefone, buscando a opinião de sua mãe. Mãe, o que você acha? Do outro lado da linha, Maria do Carmo respirou fundo. Filha, quem sou eu para recusar uma oportunidade dessas? Vai ser difícil, mas quando é que tivemos medo de trabalho? Leonardo, satisfeito, estendeu a mão para Júlia. Então está fechado. Vocês fornecem os brigadeiros, e nós cuidamos da estrutura e divulgação. Júlia, ainda atonita, apertou a mão do cantor, selando um acordo que mudaria suas vidas para sempre. Fechado. Em uma semana, a história de Júlia e Maria do Carmo se espalhou por todo o país. O vídeo do momento em que cantaram com Leonardo ultrapassou 15 milhões de visualizações. Programas de televisão disputavam entrevistas com mãe e filha, curiosos para saber mais sobre a conexão delas com o cantor. Maria do Carmo, até então uma pessoa anônima, agora era reconhecida nas ruas. Ontem, fui ao mercado e 3 pessoas me pararam para tirar foto, ela contou para a filha, rindo. Uma senhora até pediu para cantar um trecho de Eu Juro. O primeiro teste dos Brigadeiros da Maria aconteceu no show de Leonardo em Brasília, 2 semanas após o encontro. A produção montou um espaço perto do camarote VIP, com um banner contando a história do reencontro. Júlia e Maria viajaram para a cidade, acompanhadas por 2 auxiliares que contratara para ajudar na produção. A fila foi impressionante, e em menos de 1 hora, os 500 brigadeiros preparados para aquela noite se esgotaram. Muitos fãs queriam não só os doces, mas também fotos com as brigadeiristas de Leonardo, como começaram a ser chamadas nas redes sociais. No show seguinte, em Belo Horizonte, a produção dobrou a quantidade de brigadeiros e ampliou o espaço. Mais uma vez, a demanda superou as expectativas. A história de superação e os doces de qualidade encantavam cada vez mais pessoas. Júlia ajustou seus horários na faculdade para acompanhar alguns shows, enquanto Maria coordenava uma equipe de produção em Goiânia. Em menos de 1 mês, contrataram 5 pessoas para ajudar na produção. Nunca imaginei que aqueles dias trabalhando na casa de vocês me trariam tudo isso, disse Maria em uma entrevista para um programa matinal de TV. A vida é cheia de surpresas. A história de Leonardo, Júlia e Maria continuava a viralizar, ultrapassando os 20 milhões de visualizações. Outros artistas sertanejos começaram a procurar as duas para encomendar brigadeiros para seus eventos. Durante um show em São Paulo, Gustavo Lima mencionou: "Quero esses brigadeiros que o Leonardo sempre fala no meu camarim também." A piada gerou ainda mais atenção para o negócio, que estava crescendo de forma impressionante. Em 3 meses, o que começou como uma venda de porta em porta virou uma marca consolidada, com identidade visual, embalagens personalizadas e presença em grandes eventos. O apartamento onde moravam não comportava mais a produção, e precisaram alugar um espaço maior. Leonardo acompanhava cada passo de perto, orgulhoso de ter sido o motor daquela transformação.
Durante um show, dedicou Pense em Mim a Júlia e Maria, lembrando o público de que, às vezes, os gestos de bondade retornam quando menos esperamos. Maria do Carmo, que deixou o trabalho de diarista para se dedicar ao negócio, dizia com frequência: "O que me emociona não é o dinheiro ou a fama, mas ver como a vida pode se transformar quando você acredita no que faz." 6 meses depois, Júlia e Maria receberam um convite especial: participar como convidadas no show comemorativo de Leonardo em Goianápolis. Não seria apenas mais um show da turnê, mas uma volta às raízes, repleta de simbolismo. A marca Brigadeiros da Maria já contava com 10 funcionários fixos e estava presente em 5 estados, além de parcerias com casas de shows e eventos corporativos. O que começou como uma forma de complementar a renda familiar agora se tornará um negócio próspero. Júlia não abandonou o curso de pedagogia, pelo contrário, agora podia se dedicar a ele com mais tranquilidade, além de criar um projeto de bolsas para jovens de baixa renda que queriam se tornar professores. Seu sonho de unir gastronomia e educação infantil estava se tornando realidade, com oficinas de culinária para crianças em escolas públicas aos sábados. Maria do Carmo, aos 58 anos, descobriu sua vocação empreendedora. Coordenava a produção, treinava novas funcionárias e mantinha o padrão de qualidade aprendido com sua mãe décadas atrás. "Nunca é tarde para descobrir do que você é capaz", dizia ela, enquanto dava palestras para mulheres em situação de vulnerabilidade, incentivando-as a nunca desistirem dos seus sonhos. Para o show em Goianápolis, Leonardo pediu algo especial. Queria que Maria e Júlia preparassem brigadeiros exclusivos, inspirados em sua trajetória com Leandro. Criaram sabores como Pense em Mim, Entre Tapas e Beijos, Horizonte e Eu Juro. O último era o favorito de Leonardo. Antes de subir ao palco, Leonardo visitou a pequena fábrica que Maria e Júlia haviam montado nos arredores de Goiânia. O local, com equipamentos modernos e uma equipe animada, contrastava com a caixa de papelão que Júlia carregava meses antes. "Lembra quando você e Leandro cantavam no quintal e eu levava roupas?" perguntou Maria, emocionada. O cantor assentiu, colocando o braço sobre os ombros dela. "A vida dá voltas, Maria. Quem diria que aquele garoto que comia seus doces escondido agora estaria aqui, vendo tudo que você construiu?" "Essas mulheres são todas mães de família que não tinham acesso a um emprego formal", comentou Júlia, notando o interesse de Leonardo. "Decidimos dar prioridade às mulheres com mais de 40 anos, aquelas que o mercado frequentemente deixa de lado. Elas têm uma experiência de vida e habilidades que nenhum jovem gerente pode replicar." Leonardo sorriu, reconhecendo naquele gesto a mesma generosidade que Maria do Carmo demonstrara muitos anos antes. "Vocês não estão apenas oferecendo doces, estão criando oportunidades", disse ele, tocado pela atitude. Em uma sala ao lado, Júlia apresentou outro projeto que haviam iniciado, um centro de capacitação para mulheres em situações de vulnerabilidade, onde aprendiam não apenas a fazer doces, mas também sobre empreendedorismo, finanças e marketing digital. "Quando a senhora nos recebeu com tanto carinho, nunca imaginei que isso abriria tantas portas", disse Júlia. "Agora, queremos fazer o mesmo por outras pessoas." A noite em Goianápolis se tornou mais do que um simples show. Foi uma celebração das histórias entrelaçadas que haviam se influenciado de maneira profunda. No palco, Leonardo convidou mãe e filha para se juntarem a ele. Enquanto cantavam Eu Juro, imagens do primeiro encontro entre o cantor e Júlia eram exibidas nos telões, junto com fotos antigas de Leonardo e Leandro e de Maria do Carmo na juventude. O público, majoritariamente local, ficou tocado pela conexão entre o passado e o presente. Ao final da música, Leonardo pegou o microfone e disse: "Às vezes, não sabemos quem está atrás de nós no caminho da vida. Pode ser alguém do nosso passado nos trazendo um futuro melhor." Maria do Carmo, com os olhos marejados, completou: "E às vezes são os jovens que ajudamos, sem saber, que um dia voltam para estender a mão." O palco se encheu de pétalas douradas, simbolizando a parceria entre Leonardo e as brigadeiristas, que agora faziam parte de sua história. Nos bastidores, em uma conversa íntima com Zé Felipe e outros familiares, Leonardo fez um brinde. A Maria, que alimentou nossos sonhos com café e brigadeiros, a Júlia, que continuou o legado de sua mãe, a Leandro, que nos observa de algum lugar, e a todos que acreditam em alguém sem esperar nada em troca. São essas pessoas que fazem o mundo girar. Um ano depois, a história de Maria do Carmo e Júlia com Leonardo virou documentário em uma plataforma de streaming, O Doce Encontro, de 40 minutos. O filme não só retratava o momento que as uniu, mas também explorava suas vidas antes e depois daquele dia. A marca Brigadeiros da Maria havia se tornado um fenômeno, com lojas em várias capitais e presença em dezenas de eventos. O sucesso comercial foi significativo,
mas o verdadeiro impacto estava nas vidas que haviam sido transformadas. O Instituto Maria do Carmo, fundado com parte dos lucros, já havia capacitado mais de 200 mulheres em situação de vulnerabilidade, muitas das quais abriram seus próprios negócios ou conseguiram uma colocação no mercado formal. Júlia, agora formada em pedagogia, equilibrava seu tempo entre a gestão da empresa e o desenvolvimento de um método educacional utilizando a confeitaria para auxiliar crianças com dificuldades de aprendizagem. Leonardo acompanhava o progresso com orgulho, frequentemente compartilhando as conquistas de Maria e Júlia em suas redes sociais. Em um grande festival de música em São Paulo, Leonardo recebeu uma sugestão de um produtor musical. Já pensou em fazer uma música sobre essa história? Vai ser um sucesso, tenho certeza. A ideia de transformar essa história em uma canção o encantou, mas ele queria algo que capturasse a profundidade daquele encontro. Meses depois, durante um almoço com Maria e Júlia em sua fazenda, Leonardo falou sobre a proposta. Quero criar algo que conte nossa história, mas também fale sobre como pequenos gestos podem mudar o destino de uma pessoa, explicou ele. Vocês se importariam? Maria do Carmo, sorrindo emocionada, brincou. Seria uma honra, meu filho, mas só se eu puder dar uns pitacos na letra. 3 meses depois, durante um show especial de fim de ano transmitido nacionalmente, Leonardo lançou Quem Vem Depois, uma balada sobre encontros que parecem ser apenas coincidências, mas que, na verdade, são portas abertas pelo destino. A performance foi ainda mais especial com a surpresa do público. Maria do Carmo subiu ao palco para cantar o refrão ao lado de Leonardo. Júlia, nos bastidores, observava emocionada e refletia sobre o início de tudo, com uma simples caixa de brigadeiros. No dia seguinte, o Instituto Maria do Carmo recebeu um recorde de inscrições de mulheres interessadas nos cursos de capacitação. O site da Brigadeiros da Maria ficou fora do ar por algumas horas devido ao excesso de acessos. Muitas empresas procuraram o Instituto para formar parcerias sociais. Leonardo recebeu centenas de mensagens de fãs compartilhando suas próprias histórias de encontros que mudaram suas vidas. Uma, em particular, o tocou profundamente. Meu pai era motorista e te levou para um show em 1993. Você conversou com ele o trajeto todo, perguntou sobre a família e disse que ele deveria se orgulhar do trabalho honesto que fazia. No fim daquele dia, ele voltou para casa diferente, mais confiante, e decidiu abrir sua própria transportadora. Hoje somos a maior do Triângulo Mineiro. Você provavelmente não se lembra, mas mudou nossas vidas. Ao ler isso, Leonardo entendeu ainda mais o poder dos pequenos gestos, das palavras gentis e dos sorrisos sinceros. Assim como ele havia transformado a vida do motorista, Maria do Carmo havia transformado a sua, oferecendo café e brigadeiros com um sorriso. Naquela noite, sentado na varanda de sua fazenda, Leonardo compôs uma nova música, simples e introspectiva, sobre como todos somos ao mesmo tempo mestres e aprendizes na escola da vida. Enquanto observava as estrelas, pensava em Leandro e imaginava que, de alguma forma, ele tinha orquestrado aquele encontro com Júlia para lembrá-lo de suas origens e como a verdadeira riqueza está nos laços que construímos ao longo da vida. Em uma casa nos arredores de Goiânia, ao receber a primeira cópia do CD com a música Quem Vem Depois, Maria do Carmo colocou-o com carinho ao lado do recorte de jornal que guardava há mais de 30 anos. O círculo estava completo. O que começou com café e brigadeiros se transformou em um legado de humanidade, reconhecimento e gratidão. E na cozinha experimental dos Brigadeiros da Maria, novas mulheres aprendiam não apenas receitas, mas também a acreditar que, por mais simples que seja a nossa contribuição, ela pode transformar a vida de alguém. Se a história de Maria e Júlia tocou seu coração, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com quem você ama. Até o próximo vídeo.